Amigas, amigos, olá! Não poderíamos começar o nosso curso de Atualidades e Aprofundamentos de 2023 sem falar do que aconteceu nos últimos 4 anos na terra indígena Yanomami, com, na verdade, as comunidades indígenas do Brasil em geral, entre outras, né, mas especialmente, dadas as evidências a partir de agora, o mês de janeiro, o genocídio que se processou sobre a comunidade Yanomami nos últimos 4 anos. Trataremos eventualmente nos próximos vídeos, nos próximos dias, sobre a questão do genocídio propriamente. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o relativismo cultural e a noção de morte que está dada em diferentes sociedades, em especial usualmente na nossa sociedade ocidental e no povo Yanomami. Isso é muito importante para nós vermos para nós antevermos o grau de sofrimento ao qual essa população está exposto e introduzimos também com isto alguns aspectos básicos para que nós possamos nos desfazer de preconceitos mais usuais que estão dados acerca do entendimento do outro povo e, nesse caso especificamente, dos Yanomami. Eu começaria então com o conceito de relativismo cultural. Eu peguei para vocês, não de um antropólogo, mas de um filósofo já falecido no início dos anos 2010, Paulo Menezes. Ele sugere que o etnocentrismo faz parte de um rol de preconceitos que já teve um suposto embasamento científico até o século XIX, mas que, na verdade, não passa de preconceito ou ideologia, assim como as suas ramificações, o racismo, o evolucionismo cultural, entre outros, que vai desembocar, por exemplo, lá no nazifascismo, lá no nazismo, mas que ainda deixa resquícios até a atualidade. Uma forma de nós nos contrapormos ao etnocentrismo é o relativismo cultural, diz Paulo Menezes em um texto extremamente didático, né? 3 aspectos básicos inerentes ao relativismo cultural. Todo e qualquer elemento de uma cultura é relativo aos elementos que compõem aquela cultura, só tem sentido em função do conjunto da própria cultura, o primeiro aspecto básico do relativismo cultural. Eu só posso entender os elementos inerentes a uma cultura dentro do todo que está dado, relativo ao todo cultural. Mas nós temos um segundo aspecto. As culturas são relativas, não há cultura nem elemento dela que tenha caráter absoluto. Então veja, não apenas cada elemento da cultura deve ser averiguado no seu todo, como uma cultura também está relativizada, histórica, cultural, civilizacionalmente a todas as outras, o que faz com que se coloque em xeque uma crítica ao relativismo cultural, né, a partir desse segundo item destacado por Menezes, de que o relativismo cultural desconsidera a relação entre uma cultura e as demais. Não, o relativismo cultural concebe cada elemento cultural relativo ao todo da cultura e a cultura em si relacionada historicamente e ao mesmo tempo com todas as demais. E finalmente, as culturas são equivalentes e, portanto, não se pode fazer uma escala em que cada cultura receba uma nota de acordo com um critério que define o que é mais ou menos perfeito. Então não há uma hierarquização entre as culturas a partir do entendimento do chamado relativismo cultural. Todos os aspectos da cultura, né? As relações conjugais, as relações de gênero e também a morte, né? Cada cultura trata da morte de uma maneira peculiar, sendo que é sempre um aspecto muito importante para nós entendermos qualquer cultura. Eu trouxe para vocês uma passagem de Camus, da sua obra A Peste. Nesta obra, ele situa esta obra, essa ficção, na cidade do norte da África, na cidade argelina de Oran, dos anos 1940. Essa cidade teria sido tomada por uma epidemia, né, veiculada por ratos, né, e como a população vai se relacionar com essa epidemia de ratos. Voltaremos a isto ainda no final desta apresentação. Diz Camus para nós: uma forma conveniente de travar conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Como se morre em Oran, né? Diz Camus nesta obra: em Oran se morre sozinho. Não é só em Oran que as pessoas morrem sozinhas. No mundo ocidental, as pessoas tendem a morrer sozinhas. Eu trouxe um trecho para vocês de A Solidão dos Moribundos, um pequeno livro de Norbert Elias,
muito, muito recomendável para nós entendermos a noção de morte no mundo ocidental, a genealogia da morte no mundo ocidental. Diz Elias para nós: o afastamento dos vivos em relação aos moribundos e o silêncio que gradualmente os envolve continuam depois que chega o fim. Isto pode ser visto, por exemplo, no tratamento dos cadáveres e no cuidado com as sepulturas. As suas atividades saíram das mãos das famílias, parentes e amigos e passaram para especialistas remunerados. A memória da pessoa morta pode continuar acesa. Os corpos mortos e as sepulturas perderam significação. A Pietà de Michelangelo, a mãe em prantos com o corpo do seu filho, continua compreensível como obra de arte, mas dificilmente imaginável como situação real. O que nós fazemos com o idoso, né? O que nós fazemos com o doente moribundo? O que nós fazemos com o corpo recém-morto, né? E os seus encaminhamentos? Isso era feito, eram tratos dados pela família, dentro de um contexto pré-moderno. A família cuidava dos seus entes até a sua morte, né? O velório era feito dentro da residência e frequentemente se enterrava o morto nas imediações da própria residência. É um círculo familiar inerente. Hoje não, por inúmeros motivos, entre outros, por exemplo, o avanço da expectativa de vida, né? Criou-se, portanto, uma quantidade de pessoas com maior idade que têm peculiaridades médicas, psicológicas, que demandam tratamento por profissionais especializados, né? Profissionais especializados em terapia ocupacional, em problemas de saúde para pessoas mais idosas e assim por diante. Não apenas. Nós vivemos em uma sociedade que tem um ritmo de vida muito acentuado e que é extremamente individualista, fazendo com que não haja meios e tempos para que nós possamos cuidar dos nossos entes moribundos e, eventualmente, dos corpos, dos cadáveres dessas pessoas. Será que isto também acontece entre os Yanomamis? Não, não. Eu peguei para vocês uma tese de doutorado bastante interessante, muito gostosa de ser lida e muito conceitualmente forte, de Moisés Ramalho. Nos diria Moisés Ramalho acerca do moribundo Yanomami. Vejam vocês, no caso Yanomami, tenho a impressão que mais do que morrer entre os seus numa rede, na sua aldeia, o lugar ideal, se existe, é os braços dos xamãs. Pelo menos foi o que senti das mortes a que assisti. Quanto mais ela se aproxima, mais os xamãs se esforçam para estreitar o contato físico como moribundo, com o moribundo, que literalmente morre em seus braços. Ele é segurado, é apalpado, é esfregado, é massageado, é um frenesi impressionante. Enfim, creio que, entre outras coisas, o moribundo não se sente sozinho, tomado pela solidão da morte que se aproxima. Sim, é uma forma bastante distinta da maneira como o Yanomami trata do moribundo, né? Tratará do morto como nós fazemos na nossa sociedade. Destacaria para vocês um aspecto fundamental. O aspecto fundamental é a tribo, né? É o aldeamento. Então, ele é a base de existência do homem Yanomami, que não tem, portanto, uma lógica de individualismo atomizado como dentro do nosso mundo ocidental, mas ele se reconhece, ele tem identidade a partir do grupo do qual ele faz parte. Que grupo é este? Seriam, né, Yanomamis de maneira genérica? Não. Fundamentalmente a aldeia, formada por 30, 40, até 100, 150 pessoas, o que cria, portanto, laços comunitários muito fortes entre estas pessoas. O nós do Yanomami não é a humanidade, não é o Yanomami propriamente, é o aldeamento Yanomami, tá certo? Agora, como que o Yanomami lida com a morte? Além de, como nós vimos, o xamã, né, estar em contato com este moribundo, né, o maior tempo possível até a sua morte. Passada a morte, passada agora a morte, começa um ritual chamado Reahu.
Esse ritual do Reahu é muito complexo e ele é muito intenso, complexo e ele é muito extenso temporalmente. Ele pode durar semanas, ele pode durar meses, na verdade, tá certo? Dada a sua complexidade e o nosso videozinho curto, eu vou tratar apenas alguns aspectos básicos relacionados, né? Então, primeiro vem o pranto, tá? Primeiro todo o aldeamento chora, né, copiosamente, né, o corpo do morto, inclusive com uma pintura diferenciada que mostra, normalmente à base de carvão, que mostra esse sofrimento. Né? Depois vem o processo de retirada dos ornamentos do morto. Então, adornos que ele tinha, né? Isso tudo é retirado, assim como é separado todos os seus utensílios e até mesmo os animais domésticos. Tudo isso vai ser eventualmente queimado, né? Todos os vestígios relacionados com essa pessoa morta não são guardados, são eliminados. Né? E quase que concomitantemente à morte da pessoa vem o plantio de banana e outros gêneros agrícolas para o desenrolar do ritual fúnebre do Reahu. Bom, na sequência o trato com o cadáver. O cadáver é colocado em um cesto de paus e é levado para um determinado ponto da floresta, onde ele é alçado em um giral, onde vai ficar durante uma semana e meia, duas semanas e meia, né? E ele fica no cesto, no alto, para que animais não tenham acesso ao corpo. E durante esse tempo ele vai naturalmente se decompondo até que os ossos fiquem expostos. Bem, então mais uma etapa do Reahu. Um parente próximo, um irmão, por exemplo, um irmão de sangue, vai retirar o corpo deste cesto, vai descarnar os ossos e separar os ossos em um outro cesto para mais uma eventual etapa do Reahu. Né? Durante esse intervalo de tempo, todos os aldeamentos aliados, todos os parentes distantes do morto já foram avisados. Eles foram avisados e, consequentemente, vêm para a fase final, ou uma fase importante do ritual do Reahu. Eles se reúnem novamente, agora com novas pinturas de ornamentos, mas uma pintura agora que não tem um caráter meramente lúgubre, triste, ao contrário, é uma pintura belíssima. É uma pintura feita com todos os cuidados, é uma pintura de celebração, é uma festa do Reahu, é uma celebração ao morto, é uma celebração da comunidade. E por isso o plantio de banana, porque agora os convidados que chegam e todo o aldeamento do morto, eles vão se banquetear com esses alimentos na chegada dos visitantes, e junto com os guerreiros da própria tribo eles saem para a caça. Fazem então a caça de um animal que vai ser moqueado, que vai ser preparado no cozimento, para que todo o aldeamento possa comer. Finalmente vem uma parte muito importante, que é a cremação. Aqueles ossos que foram retirados do cadáver e estavam guardados são queimados repetidamente até se tornarem cinzas. Essas cinzas vão ser colocadas em uma cabaça. Essas cinzas podem ser presenteadas para as pessoas que vieram participar do ritual do Reahu. E cada pessoa que recebe as cinzas tem a obrigação de repetir o mesmo ritual do Reahu no seu próprio aldeamento. Mas uma parte dessas cinzas vai ser utilizada agora, em algumas, não em todas, em algumas comunidades Yanomami. Ela vai ser misturada no mingau de banana e ingerida pelas pessoas do Reahu. Nem todas as pessoas. Crianças, por exemplo, não participam deste ritual. Os adultos, e normalmente os mais próximos nas comunidades, principalmente mais a leste da terra indígena Yanomami, né, é que vão participar deste ritual. Notem, portanto, que é um ritual de muito alta complexidade. Eu só tracei para vocês alguns elementos básicos, né? É um ritual de longa duração, são meses de Reahu e ainda mais, que exige a ideia da abundância. Agora vamos imaginar quantas pessoas morreram nos últimos 4 anos. Será que é fácil para a comunidade produzir esse ritual complexo para essa quantidade de pessoas mortas? Ainda mais, o ritual exige a ideia de abundância, mas muitas pessoas morreram
morreram de fome, né? Morreram sem alimentação. E, portanto, não é possível fazer adequadamente o ritual porque não há alimentos para as pessoas, aumentando ainda mais o sofrimento, porque o corpo daquela pessoa morta, querida, não pode ter o tratamento devido, o tratamento que era esperado para ela, tá certo? Finalmente, alguns últimos aspectos. O governador de Roraima, na atualidade, disse que é bem-vindo que esses indígenas sejam, nas palavras dele, aculturados. E é por isso que eu passei para vocês, lá no comecinho do vídeo, a ideia de relativismo cultural. É de uma afronta bárbara a ideia de se veicular a ideia de aculturação de um determinado povo, um povo vulnerável como o povo Yanomami, um povo de uma cultura rica e complexa, né, a partir de ainda mais um episódio trágico como este, do genocídio que se processou nos últimos 4 anos. Finalmente, ainda dentro do relativismo cultural, nós temos uma fala, fake news, do nosso que bom ex-presidente da República, de que ele assistiu a um ritual de cozimento de um índio morto Yanomami que eles iriam comer. Como sempre, né, um mar de besteiras. Né? Não há entre os Yanomamis qualquer costume de comer defuntos. Há o ritual Reahu, que pressupõe a separação, entre outros, a separação dos ossos e a cremação desses ossos. E algumas comunidades fazem a ingestão junto com o mingau de banana das cinzas destes ossos. E só algumas pessoas de algumas comunidades. Bem, era isso que eu queria passar para vocês hoje, a ideia de uma reflexão acerca do relativismo cultural e da noção de morte na nossa sociedade e na sociedade Yanomami, para que nós tenhamos uma ideia do sofrimento ao qual essas populações acabaram ficando expostas nos últimos 4 anos. Abraço a todos e boa sorte.